E aí, galera, trazer uma novidade aqui para vocês que não estão sabendo ainda, pelo menos. Então, a novidade é que a gente tem a release 068 que saiu agora do React Native. E basicamente ele trouxe a arquitetura nova de forma opcional. Então, quem acompanha no meu Instagram aí viu que eu tentei rodar esse final de semana, mas não tive muito sucesso no Android por conta de uma issue que já está até aberta, eu ia reportar, mas já está aberta lá. Então, a ideia é mais passar aqui um pouquinho sobre a arquitetura mesmo em si e falar o que é que vai ter e quais as diferenças. Então, falando da arquitetura aqui, a gente pode ver até no blog, na verdade, primeiro, o anúncio. Então, está aqui. A gente tem algumas novidades, algumas mudanças, o que foi melhorado, a galera que ajudou e também a parte aqui da arquitetura. Então, teoricamente, o que a gente precisaria fazer, se você vier aqui na revisão passada, em novo template de arquitetura, no iOS você ia colocar esse cara aqui como um e basicamente rodar o pod install e aí rodar a aplicação. No Android ele disse que seria só trocar essa variável que a gente tem dentro do projeto, que está no Android Gradle, e isso seria suficiente, mas não funcionou para mim. E tem outros pontos que você precisa fazer, que também mudou ali na parte de configuração. Então, se você quiser rodar, você vai ter que usar o Java 11. Eu até peguei algumas coisinhas aqui. Seria trocar o Java 11 para ele conseguir fazer a build. Também a versão do Gradle foi atualizada, então você precisa fazer isso. E aí, voltando um pouquinho aqui, essa release é nova, mas ele não usa o React 18 que saiu já, né, também. Então, quem acompanhou o React, ele não está seguindo ainda. Ele até disse que vai ser feito em versões futuras, em alguma parte por aqui. Outra coisa é falar um pouquinho mesmo da própria arquitetura. Então, tem um guia aqui. Eu e o Pablo já falamos um pouco na live. E a ideia vai ser mais mostrar aqui por cima o que é cada coisinha, para você ter uma ideia. Então, o Fabric, né, já está sendo usado aí no Facebook. Então, começou em 2018, ó, e o app do Facebook já está testando, basicamente, esse novo renderizador. Aí fala da motivação, né? Então, interoperabilidade, que é a capacidade de comunicar com outros sistemas. Então, a gente tem hoje para React Native, tem Android, tem iOS, tem macOS, tem Windows e Web. Então, Web no caso seria no Expo, né? Mas a gente tem aí. Então, a ideia seria realmente se comunicar com outras plataformas. A gente tem a parte de eventos síncronos também. Então, a gente vai poder fazer chamadas síncronas, que antes não era possível. A gente vai ter um início mais rápido. Então, até tem aqui, ó. Faster Startup. Seria deixar já os componentes lazily, que é vagamente inicializados por padrão. E aí a gente vai conseguir ser mais rápido. Fora a parte de serialização, que agora, como é assíncrono, que é síncrono na verdade, não precisa ficar passando o JSON e etc. E aí a gente pode ir para cada parte aqui, tentar entender um pouquinho ali os novos estados. Então, que ele dá para mim um estado, né? Como é que vai funcionar. E aí ele monta aqui um componente e ele vai passar por cada fase de renderização. Então, fase um, vamos dar uma olhadinha direto aqui, eu acho que ficou mais fácil. Então, a gente vai ter a parte do React.js, onde vai montar views, text, etc. Toda aquela parte do JSI ali, né? A gente vai ter uma shadow que vai ser feita pelo React Native. Então, basicamente, essa shadow ela vai ser em C++. E aqui a gente vai ter a árvore de elementos nativa mesmo. Então, vamos aqui na fase 2 de commit. Ele vai usar o Yoga para calcular cada posição e altura, largura certinho de cada componente e vai deixar já fixado. E a terceira parte seria a montagem em si, que aí ele vai renderizar nativamente em cada plataforma. Então, no caso aqui, você vai ver que tem um view group e text view. Dependendo da plataforma, ele vai renderizar certinho. Então, tem a parte do update. Também esse do update é bem legal. Ele dá um exemplo aqui, são três views. Uma tem o background red e o outro blue. E aqui ele vai fazer a troca pra gente. Então, no caso, ele mostra aqui a árvore montada, ó. Então, tem a raiz, né? Então, tem uma view, tem duas views dentro. Cada uma vermelha e uma azul. Aqui, como renderizou na parte nativa.
e ele vai trocar a vermelha por amarelo. Então ele vai mostrar como fazer essa atualização. Então ele que dá o passo a passo, ó. Então, vai clonar o Node 3, que é o Node 3 aqui, esse. Então ele clona o Node 3. Ele vai clonar o Node 2, então esse aí, cara aqui é o Node 2. Vai colocar no Node 2 o Node 3, então seria isso, ó. Colocou no Node 2 o 3. Vai também colocar no 2 o 4. Então quem seria o 4 seria o novo aqui. Então esse seria o 4. E também vai clonar o nó 1, que seria esse aqui. E vai colocar o nó 2, que era o que a gente estava montando aqui embaixo, no nó 1. Então assim a gente tem a árvore novamente remontada. E no final a gente vai ter ali a troca dos componentes. Então aqui ele vem para a fase de commit, né? Que ele basicamente vai calcular cada coisinha ali. E ele vai perceber que realmente só teve uma mudança no background color do yellow. E aí ele vai renderizar para a gente na parte nativa. Então seria mais ou menos esse o processo. Você vê aqui que ele já colocou um amarelozinho aqui pra gente. Aqui ele fala a mesma coisa, não tem nada demais. Outra coisa que a gente tem também é a parte de cross-platform, falando ali um pouquinho sobre a Shadow Tree. Tem aqui também a Yoga, né? Mais uma coisa legal, que eu até falei com o Pablo na live também, é a parte aqui de flaring, que no caso seria um achatamento aí das views. Então ele dá esse exemplo bem simples, ó. Você tem um root, tem uma view, tem outra view que tem duas views. No caso aqui seria um texto, né? Tem uma imagem e um texto. Então aqui tem a representação nativa, uma view, duas views, três views, uma imagem e um texto. E aí, o que ele vai fazer nesse flaring? Ele vai ver que basicamente essas três views aqui, elas só adicionam um pad. Então ele vai criar uma view só com um padding equivalente às três. E aí sim ele coloca a imagem e o título. Então isso é bem legal. Outra coisa que a gente tem também aqui é para entender um pouquinho como vai funcionar a parte da renderização em si. A gente sabe que a gente tem a single thread, né? O React Native ali, o Node em si. E aí a gente vai ter algumas coisas legais que eles fizeram. Então a gente vai ter a thread de UI, a thread do JavaScript e uma thread de background que vai fazer os cálculos, etc. Então aqui ele traz os cenários que são mais comuns. Então a gente teria hoje, né? Caso mais comum, você vai renderizar a parte do React.js ali com os componentes. Vamos passar para fazer o Shadow Tree aqui na parte de background thread. E por último, a gente manda para o nosso parte nativa fazer ali a renderização de cada pedacinho do componente. Então seria o caso mais comum que a gente tem aqui. Outros que a gente poderia citar seria quando realmente vai fazer tudo assíncrono, tudo síncrono, na verdade. Então eu passo todas as tarefas para uma thread só e ela consegue de forma síncrona colocar aí pra gente toda a camada chamando parte a parte. Isso evita no caso o delay, né? Então, se eu quero sei lá, um scroll, eu colocando tudo isso aqui, ele vai conseguir pegar certinho cada evento do scroll. Tem também a parte com interrupção. Então ele começa a renderizar no React.js, só que aí ele já manda calcular ali, já manda renderizar na tela alguma modificação do nada. Então seria isso. Tem também algumas partes de renderização que ele começa a renderizar, para, renderiza outra coisa, muda e começa de novo. E também temos a parte de breadths de update do JavaScript. Então ele começa a renderizar um pouquinho, manda calcular, aí já volta para cá enquanto está calculando outra coisa, já manda de novo e no final renderiza na parte nativa. E aqui ele mostra também como seria a parte nativa ali renderizando. Então a parte nativa seria essa daqui. O JavaScript vai fazer alguma coisa e vai mandar renderizar na parte nativa com C++. Sei que é bastante coisa, mas a ideia é mais passar aqui por cima como funciona. E aí você pode ver o glossário aqui de entender como é que é cada palavrinha dessa ali. Componente, o que é Shadow Tree, o que é Yoga Tree, Yoga Node. Então tá bem legal, dá para entender bastante. E era isso. A ideia é trazer mais esse informativo aqui para você. E para mostrar como fazer, né? No caso, você vai vir aqui em guias. Aqui clicar na próxima seção. E aqui a gente vai ter a configuração. No meu caso, já instalei. Ó. A gente vai ver que tem o JDK 11, como eu falei. Node aí tem que ser acima do 12. E no final a gente vai renderizar ali um app novo que vai ter dentro dele aquelas configurações para conseguir habilitar a nova versão aí da arquitetura.
Então tá bem legal, dá uma olhadinha aí. Eu fiz alguns scripts aqui para rodar, mas realmente não rodou. Então fica aí a questão para a gente fazer isso. Quando funcionar aqui, eu trago para vocês um vídeo completo mostrando o funcionamento dele. E a performance também. Então, era isso. Te vejo na próxima.